Deus, Ele tem trago aos nossos corações mensagens, Ele tem trago aos nossos corações palavras, para que nós possamos nos alinhar com Ele, para que possamos olhar para o Teu trono, olhar para a Tua presença, olhar para a Tua graça e caminhar em direção à Sua vontade. Na quarta-feira nós estávamos no culto, em um momento de louvor e adoração, e o Senhor, Ele nos trouxe uma palavra muito forte. E dentro dessa palavra o Senhor disse algo aos nossos corações, que está no momento da mudança de estação, porque nós estávamos passando pela estação do outono, onde a árvore ela perde as suas folhas, onde a árvore ela amarela as suas folhas. E muitas das vezes em um momento de outono nós acreditamos que a árvore ela está morta, mas ela não está morta, ela está repousando, para que quando chegar a primavera, ela possa florescer com mais força, que os frutos possam crescer com mais força. E o Senhor trouxe isso na quarta-feira, que nós estamos passando por esse período de troca de estação, e Ele disse: o outono passou, agora é o momento da primavera, agora é o momento do crescimento, é o momento do florescimento, é o momento da frutificação. Então eu e você precisamos ouvir uma palavra dessa e trazer isso para o nosso íntimo, porque o que adianta vir uma revelação dos céus se as minhas atitudes não são coerentes com aquilo que Deus está dizendo? Quando Deus Ele libera uma palavra, não significa que essa palavra ela vai acontecer no dia seguinte. Ele libera uma palavra para que eu e você tomemos atitude, para que a palavra que foi liberada, ela se torne viva e ela se torne real sobre as nossas vidas. Então, que você saia desta manhã com esse entendimento: eu preciso me alinhar com Deus, eu preciso me alinhar com a palavra, me alinhar com essa vontade, chegar ao amadurecimento, ao crescimento. É hora de florescer, amém? É hora de florescer. E como que nós florescemos diante do Senhor, irmãos? Buscando Deus. Quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu busco a Sua presença, mais eu me encho da presença dEle. Quanto mais eu busco a Tua glória, mais da Sua glória vai ser derramada sobre a minha vida. Quanto mais eu me entrego a Ele, quanto mais eu busco conhecimento, mais conhecimento eu irei ter. E quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais a Sua presença eu tenho, quanto mais a Tua unção eu tenho, mais eu irei florescer diante da presença do Senhor. O Senhor não nos chamou para sermos árvores inférteis, não para sermos árvores mortas, mas Ele nos chamou para buscar o alimento, para buscar os nutrientes na Tua presença. Salmos diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, e que no seu tempo certo ele vai florescer. E Deus está dizendo: é a hora do florescimento, é a hora do crescimento, é a hora da mudança, Chega de ter árvores mortas, chega de ter galhos mortos e vazios. É hora de florescer. Fala com o seu irmão: é hora do florescimento. Amém? Essa palavra é maravilhosa, irmãos? E o Senhor colocou algo no meu coração a respeito disso, sobre alinhamento. E algo que eu e você como igreja precisamos compreender é: o que é ser igreja? E a ministração de hoje, o tema dela é isso: o que é ser igreja? Porque alinhamento, olha que interessante, alinhar significa isso: pôr-se ou dispor-se em linha reta, pôr-se no mesmo nível, equiparar-se, nivelar-se. E o que Deus está tentando trazer e querendo trazer para a igreja é esse nivelamento espiritual, onde todos alcançam a estatura real, a estatura de Cristo, para que todos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, para que a manifestação de Deus ela não encontre dificuldade, intempéries, para se manifestar através de mim e através de você. Então Deus ele deseja trazer esse alinhamento sobre nós, para que nós possamos caminhar em uma linha reta, olhando para o Teu trono, olhando para a Tua presença, sem te desviar para a direita e muito menos para a esquerda. A palavra a igreja, irmãos, ela vem da palavra eclésia. E eclésia, ela traz um significado de assembleia, de congregação, ou entre outras palavras, ajuntamento de santos.
Eclésia também, ela traz um significado de ser chamado para fora. Eclésia, eká, que é chamar, eká para fora. Eclésia significa chamado. Então, chamados para fora. E o que o Senhor está nos chamando é isso. Ele está nos trazendo é isso. É nós sairmos de dentro de quatro paredes. É nós sairmos de dentro de um sistema. É nós sairmos de um pensamento aprisionado. Sairmos de uma visão errônea, uma visão errada. Sairmos de um entendimento cuja mente está cauterizada. É sair da sua zona de conforto para manifestar aquilo que verdadeiramente a palavra, aquilo que verdadeiramente o reino dos céus, ele deseja manifestar através da sua igreja. E a igreja então, ela é chamada para trazer transformação para um lugar que precisa ser transformado. E é interessante porque quando nós começamos a ler as Escrituras, nós encontramos como Cristo, ele vai formando a igreja, ele vai formando o seu corpo. Dentro primeiro dos seus discípulos, ele vai trabalhando na mentalidade deles. Ele vai trabalhando no coração dos seus discípulos. Ele vai trabalhando no caráter dos seus discípulos. O que Cristo estava fazendo? Ele estava alinhando um corpo que iria manifestar a vontade do Pai de maneira saudável. Porque se o corpo ele estiver doente, ele não vai conseguir fazer o que é necessário fazer. Todos nós sabemos quando gripamos, quando estamos doentes, o que nós fazemos? Nós caímos de cama, nós ficamos indispostos. Mas quando o corpo está saudável, a mente está saudável, nós começamos então a fazer as atividades que nós fazemos de maneira excelente. É isso que Cristo estava fazendo. Ele estava trazendo sobre os seus discípulos um fundamento, estava fundamentando eles sobre uma verdade, alinhando eles com a verdade dos céus, para que eles pudessem exercer atividades de forma excelente, de forma saudável. Mas no decorrer da história, nós começamos a perceber, quando nós entramos, lemos a palavra, e quando nós entramos para dentro da história, depois de toda a perseguição, depois dos discípulos eles começarem a propagar todo o evangelho para as nações, nós encontramos que a igreja de Cristo, ela começa então a perder a sua forma. Por quê? Porque o fundamento, ele estava sobre os discípulos. O fundamento dos apóstolos, eles fundamentaram Cristo para todas as pessoas, para a humanidade. Mas nós encontramos que existiram homens que não entenderam o fundamento, que não entenderam a verdade, que não entenderam a mensagem e deturparam as verdades de Cristo em suas próprias verdades. É por isso que é necessário ter um alinhamento genuíno, um alinhamento verdadeiro, porque onde não há alinhamento verdadeiro, a distorção da verdade. E aonde há distorção da verdade, meu querido, há consequências. E as consequências, elas são desastrosas. Porque aonde a verdade ela não reina e a mentira ela tende a reinar, a mentira ela vai trazer destruição, mas a verdade ela vai trazer libertação. A mentira ela vai trazer sofrimento, mas a verdade ela vai trazer alegria. E a igreja ela se perde no decorrer dos anos, no decorrer do tempo. E aí acontece algo interessante. Deus ele levanta um homem, ele traz uma visão diferente no coração de um homem. Nós chamamos ele de Lutero, onde ele estava lendo na palavra e ele conseguiu encontrar que as atitudes que eram feitas no passado, no ano de 1517 para trás, as atitudes que eram feitas pela igreja no passado eram atitudes que eram incoerentes com as verdades de Cristo. Eram atitudes que não fundamentavam a fé do homem em Cristo, onde os homens eles passavam agora a comprar a sua salvação, e era chamado isso de vendas de indulgências. Agora Lutero, ele olhando, ele vendo isso, ele pega a palavra, Romanos 1,17, ele lê: mas o justo viverá pela fé, e ele consegue então, através da verdade, ele consegue identificar a mentira. Então a verdade ela sempre vai fazer com que nós venhamos identificar a mentira. É por isso que Cristo disse: conhecereis a verdade os libertará.
E nós nos libertamos das mentiras quando a verdade ela está impregnada no nosso íntimo. Mas como que eu conheço a verdade? Buscando ela. Então é isso que eu e você precisamos entender. Eu vou me alinhar com Cristo, mas eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer essa verdade que caminhou sobre a terra, essa verdade que andou sobre a terra, essa verdade que manifestou a glória do Pai sobre essa terra, e essa verdade que se manifesta até hoje através do Espírito Santo sobre e através de nossas vidas. Então Lutero ele trouxe essa transformação, porque ele percebeu que era necessário acontecer o que se denominou a reforma. O que isso significa? Ele trouxe forma novamente aquilo que havia sido deformado. Então o que o Senhor está trazendo é esse alinhamento visional. Se a minha visão e a sua visão ela está deformada, Ele está trazendo um alinhamento. Lutero ele pegou 95 teses, ele pregou essas 95 teses na porta da igreja no castelo de Wittenberg. E essas 95 teses, na verdade, eu estava lendo sobre isso e eu achei muito interessante. Era na verdade que os seus alunos, porque ele era um professor de teologia, os seus alunos eles lessem aquilo e eles começassem a discutir sobre aquilo. Mas a verdade ela foi tão forte que eles pegaram as suas 95 teses e publicaram e espalharam por toda a cidade. E aí começa-se então a fazer uma reforma geral, uma mudança geral. Lutero foi perseguido entre outras coisas, mas dentro dessa visão surgiram, meus queridos, algumas frases que se tornaram princípios fundamentais da reforma protestante. E são 5 frases. A primeira frase é sola vide, somente a fé. A segunda, sola scriptura, somente a escritura. A terceira, sola Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E sola de glória, glória somente a Deus. Dentro daquilo que Lutero havia percebido e escrito, ele conseguiu entender que existiam princípios cujos esses princípios estariam fundamentando ou direcionando, vou dizer assim, a reforma para que o homem ele não viesse a se perder na caminhada. Princípios, direcionamento. E a Bíblia é um princípio, é um direcionamento para que nós como igreja não venhamos perder a nossa forma, porque quando nós lemos as Escrituras, quando nós entendemos as Escrituras, nós não saímos do caminho, mas nós mantemos a forma. Não só mantemos a forma, mas a cada dia nós melhoramos, vou dizer assim, essa forma. Ela se torna mais estruturada. E eu quero falar sobre isso hoje. O que é ser igreja? Ser igreja não é isso que nós talvez vimos no decorrer dos anos, porque você consegue perceber que a reforma que aconteceu no ano de 1517, 31 de outubro de 1517, também é necessário que aconteça alguma reforma nos dias de hoje, porque só mudou o ano, mas as atitudes elas continuam. Algumas vendas de indulgências de maneira oculta e velada, elas continuam. E é por isso que quando nós conhecemos a verdade, nós não nos aprisionamos em indulgências que são vendidas por aí, mas nós olhamos para Cristo e dizemos nós mesmos: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o Senhor, olhamos para Ele. Pega a sua Bíblia aí, meu querido. Mateus capítulo 16. Aleluia. O que é ser igreja? Mateus 16, 18. Diz assim a palavra. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós conseguimos perceber quando você lê esse capítulo,
você entende o momento em que Cristo ele está questionando os seus discípulos e perguntando para eles: o que dizem que eu sou? O que os homens dizem? E eles dizem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Mas Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, ele, pela revelação do Senhor, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então igreja, meu querido, é aquela que recebe a revelação de Deus. Igreja é aquela que está olhando para Cristo. A igreja é aquela que está olhando para o Pai, e ela recebe uma revelação do Senhor em si mesmo, porque ela consegue entender quem é Cristo. Ela olha para Cristo não com os olhos humanos, mas ela olha para Cristo com os olhos espirituais. O porquê muitas igrejas estão deformadas, porque as suas visões de Cristo é uma visão humana e não uma visão espiritual. Quando nós olhamos com uma visão humana, nós deturpamos a imagem do Senhor. Mas quando nós olhamos a imagem de Cristo com a visão espiritual, nós a deixamos perfeita como Ele é perfeito. Então a igreja é aquela que recebe a revelação dos céus, que se movimenta pela revelação dos céus e não pela revelação do homem, que caminha na fé em Cristo e não na fé nas coisas naturais, mas na fé nas coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Igreja, o que é ser igreja? Igreja é aquela que está edificada sobre um fundamento, cujo esse fundamento se chama Cristo Jesus. Ela não só recebe uma revelação, mas ela está fundamentada, ela está construída, ela está alicerçada sobre Cristo. Olha para você ver o que o Senhor diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A palavra que foi liberada por Deus no coração de Pedro: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha, Cristo é a rocha. A igreja precisa estar edificada sobre ela, as nossas vidas precisam estar edificadas sobre ela. Quando estamos edificados sobre essa rocha, nós não esmurecemos na fé, nós não retrocedemos na fé, nós não nos movimentamos por resultados, nós nos movimentamos por fé. E é isso que Cristo, Ele anseia de nós como igreja, se movimentar por fé. Ainda que a realidade ela é completamente contrária àquilo que nós estamos ansiando, nós não nos movimentamos pela realidade, nos movimentamos por aquilo que está queimando no nosso peito, e é o Espírito de Deus que estará nos direcionando. Quando nós compreendemos esse queimar do peito, essa palavra no nosso íntimo, meu querido, nós buscamos então nos alinhar com Deus, nos alinhar com a mensagem, nos alinhar com o Senhor. Nós queremos sair para fora, porque onde nós estamos talvez está preso demais, é muito pequeno, então nós queremos sair do sistema e não continuar dentro dele. E é isso que Cristo fez, Ele nos arrancou, nos tirou de um sistema, e não podemos voltar para Ele. É por isso que nós precisamos nos alinhar a nossa mente, alinhar o nosso coração, para que nós possamos ir crescendo, como diz Efésios, para que alcançamos a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Alinhar-se com o Senhor. A palavra edificação, ela significa levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Então o Senhor, Ele está erguendo a sua igreja do nada, está erguendo a sua igreja do solo, com materiais apropriados. E os materiais apropriados, meu querido, é a palavra de Deus, é a minha oração, é a sua oração, é a minha consagração. Esses são os materiais que Deus utiliza para fundamentar a sua igreja e para crescer a sua igreja. Então a igreja, ela recebe a revelação do Senhor. Igreja está fundamentada sobre a rocha. Quando ela recebe essa revelação, está fundamentada sobre a rocha, ela começa agora a
ser um canal, um instrumento da manifestação de Deus sobre essa terra. Ela manifesta a vontade de Deus e não a vontade do homem. Os discípulos estavam fundamentados em Cristo, e eles então começam a manifestar, não era a vontade do homem, mas era a vontade do Pai. Eles manifestavam a cura, eles manifestavam libertação, eles manifestavam transformação de vida. Eles mudaram uma sociedade, eles mudaram uma nação, eles mudaram o mundo. A igreja que está fundamentada sobre as visões humanas, elas são limitadas, mas aquelas que estão fundamentadas sobre a palavra de Cristo, ela não se limita pelo tempo, ela ultrapassa o tempo. A sua palavra ultrapassa fronteiras, porque ela está levando uma verdade, não está levando uma mentira. Ela está levando uma palavra de libertação e não uma palavra de aprisionamento. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós somos livres e não nos podemos voltar a esse estado de escravidão. Precisamos nos manter livres, porque Cristo nos libertou. Somos livres nele, para viver com ele, para andar com ele, para cumprir a sua vontade. Aleluia. Atos 9:31, vamos abrir lá. Atos 9:31. Diz assim: assim pois, as igrejas em toda a Judéia e Samaria, Judéia, Galiléia e Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A nova tradução da linguagem de hoje, ela diz o seguinte: em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, e mostrava grande respeito pelo Senhor. Nós encontramos algumas palavras que são muito fortes aqui. Fala sobre uma igreja que estava em paz, mas na verdade essa paz estava relacionada à perseguição de Paulo sobre ela, porque Paulo ele se entregou a Cristo, e agora a igreja não estava sendo perseguida por Paulo, então estava passando por um momento de paz. Mas diz que ela continua sendo forte. Ela começa sendo forte porque ela estava sendo edificada a cada dia pela palavra. Os discípulos, os apóstolos, eles estavam trazendo para a igreja uma edificação para que ela viesse a crescer. A edificação era gerada por andarem no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo, gerando multiplicação. A multiplicação da igreja estava alinhada com a sua edificação, porque ela estava sendo edificada sobre a palavra, ela estava sendo edificada sobre a consolação do Espírito Santo. Quando a igreja ela se alinha dentro dessa visão, meu querido, o Senhor então começa a acrescentar à igreja aqueles que necessitam ou que precisam ser salvos. É um alinhamento, é uma transformação. A igreja, nós como igreja precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós ficaremos, como se diz, dando murro em ponta de faca. A edificação na palavra, crescimento, mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de visão. Quando nós começamos a ser edificados, nós crescemos como um edifício bem ajustado, diz a palavra. Um edifício bem ajustado é um edifício que está em ordem, as suas estruturas estão em ordem, estão em conformidade, ela não cai. Eu me lembro de visitar um determinado lugar, e havia uma construção, um pequeno prédio de 3 andares.
mas porque a edificação ela estava errada e não estava bem ajustada. Uma lateral do prédio, onde estavam as colunas, elas estavam todas rachadas, porque alguma coisa foi feita errada no fundamento. Então, quando o fundamento ele está errado, é necessário corrigir, porque se não corrigir, a construção, o edifício, a edificação, chegará a um ponto em que ela irá romper. Então é por isso que Cristo ele está trazendo sobre nós o entendimento de ser igreja, o entendimento do alicerce, do fundamento, para que a sua construção ela cresça bem ajustada para a glória do Senhor. Amém? 1 Pedro 2,5, vamos lá? Então ser igreja é ser edificada com edificação correta, sobre fundamentos apostólicos, que é Cristo Jesus. Ser igreja é vivenciar o temor no Senhor, na sua palavra. Ser igreja é estar debaixo da consolação do Espírito Santo. Ser igreja é experimentar a multiplicação, o crescimento. 1 Pedro 2,5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdócios edificados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus os aceite. Ser igreja é ser pedras vivas. A igreja ela é edificada com pedras vivas e não pedras mortas. Quando eu estava estudando, lendo isso aqui, o Senhor trouxe algo muito interessante ao meu coração. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19, 39, não precisa abrir, o Senhor diz assim: e disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os seus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando eu estava lendo o livro de 1 Pedro, eu fui entender para quem Pedro estava escrevendo essa mensagem. Pedro ele estava escrevendo essa mensagem para as igrejas, estava escrevendo essa mensagem, para forasteiros, estava escrevendo essa mensagem para peregrinos, para estrangeiros, que estavam em determinados lugares que haviam se dispersos por uma perseguição. Então eram cristãos que não eram judeus. E quando você lê o livro de Lucas 19, 39, ou Mateus ou Marcos, você vai perceber e encontrar que a Bíblia diz assim, que o Senhor ele se direciona aos seus discípulos dizendo: se esses calarem, as próprias pedras irão clamar. A multidão também, ele fala para a multidão também: se essa multidão se calar, as próprias pedras irão clamar. E o que o Espírito trouxe ao meu íntimo, irmãos, entenda isso. O porquê, porque nós somos chamados de pedras vivas. E quando Pedro ele estava escrevendo essa carta, não foi para forasteiro, como eu disse, mas foi para quem? Perdão, não foi para os judeus, como eu disse, mas foi para os forasteiros. Ele estava escrevendo para os gentios. Ele estava escrevendo para uma geração, ou para pessoas que não nasceram dentro de Israel, que não eram judeus, que não foram escolhidos pelo Senhor para manifestar a tua glória. E o Senhor diz que se essa multidão se calar, se esses discípulos se calarem, as pedras irão clamar. E quem são essas pedras que estão clamando nos dias de hoje? Eu e você, meu querido. As pedras vivas são os gentios. As pedras vivas não são aqueles que são da casa de Israel, mas são aqueles que estão de fora, porque a casa de Israel se calou, porque muitos não acreditam que Cristo veio. Mas Jesus disse: bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, mas nós cremos
Senhor, cremos no Evangelho da salvação, cremos no nosso Cristo, e a Bíblia está dizendo que nós somos pedras vivas. Então a igreja, ela é edificada com pedras vivas. A eclésia, aqueles que são chamados para fora, são edificados com pedras vivas. E pedras vivas, meu querido, abrem a boca e glorificam o Senhor. Pedras vivas, elas não se calam diante das adversidades. Pedras vivas não ficam inertes, não ficam imóveis. A igreja, ela não é morta, a igreja não é inerte, a igreja não é imóvel, a igreja é viva, ela se movimenta. Nós precisamos nos movimentar. E essa movimentação, ela não é uma movimentação para o meu eu, não é uma movimentação para o seu eu. A oração não é uma movimentação de oração para as minhas vontades, não é uma oração para os meus desejos. É o fundamento que Lutero colocou. Somente Cristo, somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente por Deus, glória somente a Deus. É isso que é a igreja se movimentar. Se movimentar em concordância com o reino dos céus e não em concordância com o reino dos homens, porque nós fomos chamados para fora, meu querido, para ir contra uma maré que está indo contra o Evangelho, e nós estaremos remando contra essa maré, a favor do Evangelho, a favor de Cristo. Então eu e você não podemos nos deixar levar por aquilo que o mundo está fazendo. Nós temos que remar ao contrário. A igreja viva, a igreja que manifesta a vontade do Senhor. Então ser igreja é ser viva. Então sejamos vivos em Cristo. Vivos, e diz sacerdotes, porque da mesma maneira que os sacerdotes no Velho Testamento, quando encontramos que eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, o Senhor agora Ele nos chama de sacerdotes, para que nós ofereçamos os nossos sacrifícios diante da presença dEle. E o meu e o seu sacrifício é a minha vida diante do teu altar. O nosso sacrifício é a nossa entrega diante do teu altar. É nós carregarmos a nossa cruz, é nós carregarmos a nossa cruz para manifestar tão somente a verdade de Cristo Jesus. Uma igreja que está cheia de Cristo e não cheia do meu eu. Uma igreja que está cheia da palavra e não cheia de mentira. Uma igreja que está ajustada e que a cada dia cresce, a cada dia ela cresce, porque uma igreja que não está ajustada, ela cresce deformada. Um corpo que não está bem ajustado, ele pode crescer deformado. Quando nós pesquisamos, nós encontramos pessoas que têm uma mão maior, uma deformidade genética, uma mão maior, tem uma cabeça maior, o corpo está deformado, e o corpo de Cristo ele não pode ser deformado. O corpo de Cristo ele precisa estar bem ajustado, porque quando o corpo está bem ajustado, ele cresce, ele se movimenta com excelência, ele se movimenta com destreza, ele se movimenta com agilidade. É isso que o Senhor nos chamou para ser, para nós nos movimentarmos. Então não vamos dormir mais, é hora de acordar, é hora de se levantar, é hora de se mexer. Então a igreja, ela é uma edificação ajustada. A igreja, ela vive dentro do temor do Senhor. A igreja, ela vive dentro da consolação do Espírito. E a igreja, ela vivencia também a multiplicação de Deus. Ela está alinhada. A igreja recebe a revelação do Senhor. Mas é interessante que a palavra também, ele chama a igreja, nós já falamos sobre isso, eu falei sobre isso, mas ele também chama a igreja de corpo. Abra comigo, por favor, em Romanos capítulo 12. Romanos 12, capítulo 4, 5. Você pode dar um aleluia aí, meu irmão? Oh, glória a Deus, aleluia.
Romanos 12, 4, 5. Diz assim a palavra: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, 27, vamos lá. E diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Efésios 1, 22, vamos lá no livro de Efésios. Um 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então nós somos chamados de corpo. No versículo 23 diz assim: que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. A igreja é igreja quando o corpo obedece aquilo que a cabeça manda. Quando nós não obedecemos o que a cabeça manda, o corpo se torna enfermo. Há umas 2 semanas eu lesionei o meu braço, a musculatura do braço, como se fosse uma tendinite. E o meu corpo todo ele sente, o corpo todo ele sofre, como diz a palavra. Se um membro ele está doente, todo o corpo padece. Mas uma das coisas é que, apesar do meu braço estar lesionado, existe um ajuste entre a mente e o corpo, entre a cabeça e o corpo. Como o meu braço direito ele está sentindo o que a minha cabeça ordena o meu corpo fazer: tomar cuidado. É por isso que diz lá que nós somos, lá no livro de 1 Coríntios, Romanos, diz assim: somos membros em particular. Quando a minha cabeça ela manda para o meu corpo cuidar do meu braço, isso está significando que existe um ajuste perfeito em mim. E o que a minha cabeça manda, o que a minha mente manda? Ela manda com que o meu braço esquerdo ele consiga auxiliar o meu braço direito. Manda com que o meu braço esquerdo ele venha cuidar do meu braço direito, fazendo massagem, passando um gelzinho, pregando uns salompas, é salompas mesmo, né? Uns salompas que eu ganhei ontem, para curar o local. O corpo ajustado, ele cuida das suas partes. O corpo ajustado, ele não menospreza nenhuma das suas partes. Até mesmo os membros que podem ser inferiores, o corpo bem ajustado não despreza. Se alguém perguntasse para você qual parte do corpo, se fosse necessário, melhor, deixa eu reformular a pergunta. Se alguém te desse 2 milhões, qual parte do teu corpo para você cortar uma parte do teu corpo, qual parte você cortaria? E talvez muitos de nós poderiam dizer: não, eu cortaria o meu dedinho do pé, eu tiraria o meu dedinho da mão. Mas Cristo ele não faz assim. Cristo ele entende que tanto aqueles que estão em destaque, os membros que estão em destaque são importantes, como aquele membro que não está em destaque é importante para o corpo. Ele pagou um alto preço por todos. Ele não menosprezou aquele que está no altar, aquele que está tocando, cantando, pregando, e ele não menosprezou também aquele que não está cantando, pregando e não está cantando. Ele ama todos incondicionalmente. Mas entenda, ainda que alguns estão fluindo, estão caminhando, ele não deseja com que aquele que não está
entre aspas, não fique parado. Aquele que talvez está quietinho no seu cantinho, não fique parado, porque todos têm uma função primordial para o corpo. Um amigo meu, certa vez, eu já contei isso, ele perdeu o dedão do pé. E aí talvez você pense, não, só o dedão do pé, não tem nada a ver, só o dedão. Mas o dedão, ele tem uma função muito importante, trazer equilíbrio para o corpo. É ele que sustenta no momento em que nós pisamos, é ele que é, uma das peças fundamentais para que haja equilíbrio. O que ele teve de aprender a fazer? Ele teve que aprender a se equilibrar, andando somente com 4 dedos, sem o seu dedão. Então todos nós que estamos aqui, que não estamos, somos fundamentais nesse corpo. É por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros, porque o corpo, ele está bem ajustado se ele está edificado sobre a rocha, se ele recebe a revelação dos céus, se ele está debaixo do temor do Senhor, se ele está debaixo da consolação do Espírito, se ele é uma pedra viva, mas também se ele cuida uns dos outros incondicionalmente, com amor real e verdadeiro. Se não, meu querido, se não tem cuidado uns dos outros, não tem as demais coisas que eu acabei de dizer. Porque tudo está fundamentado dentro da palavra em cima de algo: amor. Paulo, no livro de 1 Coríntios capítulo 13, disse isso: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tiver amor, de nada adianta. Então não adianta nós orarmos ao Pai dentro da igreja, nós clamarmos ao Senhor, pregarmos o Evangelho para o lado de fora e fazermos todas as coisas, e não amarmos uns aos outros incondicionalmente. Não tem fundamento. Então o alinhamento da igreja, ela não começa só quando ela está ouvindo a revelação, ou ela está edificada. A primeira edificação é amar uns aos outros como a nós mesmos. É amar uns aos outros. Quando entendemos isso, há cuidado. Efésios, abra comigo, por favor. A ministração, irmãos, eu vou ter que continuar ela domingo que vem. Efésios capítulo 4. Versículo 1. Olha o que diz. 4:1. Por isso, rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com generosidade e bondade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Na Nova Versão diz assim: por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando vos chamou. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Quando nós pegamos o livro de Efésios, nós conseguimos perceber uma riqueza muito grande dentro de um livro e dentro de um corpo, de uma igreja ou de um ministério que estava fluindo no Espírito, que estava fluindo no Senhor. E é interessante porque Paulo, ele traz essa palavra para Efésios dizendo a importância deles manterem entre si, o amor, manterem entre si a comunhão, a mansidão, e diz algo interessante: suportando-vos uns aos outros. O porquê que Paulo disse isso? Suportarem uns aos outros, irmão. Sabe o que significa a palavra suportar? Suportando, resistir, aguentar, suportar, carregar, tolerar. Então, o que Cristo está dizendo, o que Paulo estava dizendo à igreja de Efésios é que a igreja, ela precisa estar em comunhão, estar em amor, estar em unidade, suportando uns aos outros. Suportar, irmãos, é conseguir
que eu posso dizer? Aguentar as diferenças, porque todos estão ligados ao vínculo da paz pelo Espírito Santo, que é a fé genuína em Cristo, que é a fé no Pai, que é o entendimento do Evangelho de Cristo. Nós conseguimos resistir às nossas diferenças, suportando não com cara virada, suportando não com desavença, mas suportando para manifestar a vontade do Pai. Quando nós pegamos a Bíblia, nós encontramos que Paulo e Silas teve desavença. Quando nós pegamos a Bíblia, nós encontramos que Paulo e Pedro tiveram desavenças, mas eles se suportavam com humildade, com amor, como diz aqui, com educação, com mansidão, com bondade, pelo Espírito Santo, porque eles, apesar das diferenças mentais e de atitudes, eles queriam manifestar algo em comum: Cristo Jesus. Quando entendemos o que é isso, a minha mão, ela cuida do meu braço, sem precisar de algo em troca. Quando entendemos o que é esse amor e esse suportar diante do Senhor, nós cuidamos uns dos outros, nós amamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, nós pagamos preço um pelos outros, nós investimos, se for necessário, um no outro. Isso é amor. E é isso que o Senhor anseia. 1 Coríntios 13:4 diz assim, não precisa abrir, diz assim: o amor é sofredor, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não trata com mentira, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. O amor tudo crê, tudo espera, e o amor tudo suporta. Entenda uma coisa: Cristo, Ele nos ama tanto que Ele suporta as nossas falhas. Cristo, Ele nos ama tanto que Ele suporta as nossas falhas, e Ele luta nos alcançar quando estamos no pecado. Ele busca nos alcançar quando estamos desviados. É como um pai do filho pródigo que está ansiando o seu filho voltar para recebê-lo de braços abertos. O pai suportou a teimosia e a rebeldia do filho. Ele não se preocupou com aquilo que o filho perdeu, ele se preocupou com o filho. Então se preocupe com o seu irmão, assim como Cristo se preocupa com você. Isso é igreja. Isso é igreja. Quando ela ama uns aos outros, quando ela ama incondicionalmente uns aos outros, as desavenças que podem acontecer, elas não impedirão com que a igreja venha se manifestar em Cristo Jesus e manifestar a glória do Pai. Nada nos impedirá de manifestar aquilo que Cristo tem para nós. Então, meu querido, a Bíblia nos diz que Cristo, Ele foi uma pedra de tropeço. Ele foi uma pedra de tropeço para Satanás, irmãos. Uma pedra de tropeço para as heresias, para a mentira, para o sistema e para a religiosidade. Se ele não foi uma pedra de tropeço, nós também somos pedras vivas ou pedras pequenas, que também precisamos ser uma pedra de tropeço também, com a presença de Cristo em nós, para a mentira, para Satanás, para o engano, para o sistema e para a religiosidade. Mas não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão, não seja uma pedra de tropeço para a sua igreja, não seja uma pedra de tropeço no corpo de Cristo. Se você não quer cuidar do braço direito, sendo você o braço esquerdo, você está sendo uma pedra de tropeço. É por isso que o Senhor diz que nós precisamos liberar perdão, porque aonde tem o perdão há o amor verdadeiro. Porque quem ama, meu querido, perdoa.
É por isso que Cristo perdoa os nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Você pode se colocar de pé no teu lugar, por favor? Vamos orar a Cristo neste momento, ao Senhor. Oh, Jesus. Semana que vem eu estarei trazendo uma palavra falando sobre Efésios 4, continuando dentro desse alinhamento visional. E o que o Senhor anseia de nós neste dia é que você tenha essa compreensão clara do que é ser igreja. Em algum momento, se o Espírito de Deus trouxe no teu coração, meu querido, alguma atitude, algo em você que não estava em conformidade com a palavra, então se coloque diante do Senhor neste momento e fala com Ele: Senhor, eu quero ser a verdadeira igreja, a igreja edificada sobre a rocha, a igreja que teme a Tua palavra, a igreja que cresce ajustada. Chega de viver, irmãos, uma vida errônea. É hora da reforma. O Senhor deseja que eu e você venhamos reformar os nossos corações, a nossa mente, o nosso íntimo, para que Ele se manifeste através de nós. Oremos. Senhor, nós aqui estamos diante da Tua santa presença. Louvamos a Ti, ó meu Pai, e engrandecemos o Teu nome nesta noite, porque o Senhor assim trouxe a revelação sobre os nossos corações, sobre o que é ser igreja diante do Teu altar. Não queremos, Senhor, ser um corpo danificado, não queremos ser um corpo doente, um corpo que não obedece, a cabeça que não está em conformidade, Senhor, com os pensamentos que há na mente de Cristo. Mas aqui nessa noite nós nos entregamos, nessa manhã, nós nos entregamos diante da Tua presença, nos entregamos diante do Teu altar, e pedimos a Ti: gere em nós esse verdadeiro sentido de ser igreja, que possamos romper, Senhor, com tudo aquilo que nos aprisiona e nos afasta do Teu santo propósito, que possamos olhar para a Tua graça, olhar para o Teu amor, olhar, Senhor, para o Teu propósito para as nossas vidas e caminhar em direção a Ele dia após dia. Uma igreja que rompe com o sistema, uma igreja que rompe com a religiosidade, uma igreja que rompe, Senhor, com atitudes errôneas, uma igreja que rompe com pensamentos humanos, uma igreja que começa a escrever uma nova história diante da Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nos levante, Senhor, como uma igreja edificada sobre a rocha, sim, e que sempre receberá a revelação do Teu coração, e que caminha, Senhor, dentro dessa revelação e dentro desse propósito. Gere em nós um temor santo, um temor real no nosso íntimo. Gere em nós, Espírito Santo, a consolação diante da Tua presença. Gere em nós, Senhor, vida e vida em abundância, porque estamos em Ti, permanecemos em Ti, andamos na Sua presença e queremos fluir vida, e que do nosso íntimo flua essa vida, Senhor, e que haja